se estamos falando com um guia de verdade? Como saber se ali realmente é um espírito de luz, uma entidade realmente falando com você? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Que tema, hein? Meu Deus, como é que sabe? Eu passei anos tentando entender se tinha ali realmente um guia de verdade. Você sabe que é uma das faculdades mediúnicas, na minha opinião, mais sérias que tem. E mais complexas, meu Deus. Que faculdade mediúnica? A incorporação? É, eu acho. Eu não sei o que é pior, ela ou a intuição. A intuição você pode achar que é você, né? Tem uma intuição linha tênue a intuição aí, né? É delicada. Nossa, como a intuição é delicada. Eu tenho muita intuição, então eu mesmo me coloco em xeque, às vezes, na intuição. E a incorporação? Por que você acredita que seja Beth, porque, cara, sabe o que vai te fazer ter essa expertise? É a experiência. Então, com a experiência, com os anos, você consegue perceber ali que a sua opinião é totalmente diferente da entidade. O problema é quando a gente tem médiums que não leva com a seriedade que deveria. Começa a colocar o achismo dele, a opinião dele, né? Aí a gente tá falando aí das melhores... Ou pior, a intenção do que ele quer. Isso que eu ia falar. Aqui a gente ainda tá considerando as melhores das possibilidades, né? Que é a pessoa ali, vamos dizer, né, atropelando o guia, falando ali o que ela acha, pondo ali a sua opinião, por não entender a responsabilidade que é estar ali com uma entidade. A responsabilidade que é o que sai da boca dela no momento em que a pessoa entende que está falando com uma entidade e da vida, né, que está ali do outro lado. Assim, no decorrer, eu até falo, né, pessoal aí ficar com a gente aqui até o final, porque a Beth vai trazer umas dicas aí que eu acho que muito pertinentes, que pode ser um norte. Principalmente 5 dicas infalíveis, na verdade, para você saber quando você está falando com uma entidade de verdade. Porque é importante a gente entender. Não. Olha só, eu acho que, Beth, eu acho que é importante a gente deixar muito claro aqui que o objetivo não é a gente ficar fazendo testes. Sim. Né? A gente não. Até porque a entidade não está aqui para isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que eu já passei por várias fases da minha vida. Eu passei por aquela fase que eu não acreditava em nada, em espírito nenhum. Totalmente cética, assim. E desde os 15 anos eu já tinha recebido o recado que minha pombogira, por exemplo, estava comigo. E já tive várias transições mediúnicas que me esfregaram na cara. Mas é que eu era osso duro de roer e queria que grandes eventos acontecessem na minha vida. Eu acho que para eu acreditar realmente que existiam os espíritos, enfim. Mesmo estudando tanto na ocasião. Tinha ainda essa dificuldade. Mas eu acredito que a ideia, o objetivo, não é a gente ficar colocando à prova, é a gente ter respeito por esses espíritos. Cara, eu acho que falta muito respeito ainda. Então, eu vou completar, né? É assim, são as duas pontas, né? É importante a gente ter respeito pelo guia que tá ali, porque querer testar um guia, querer, né, ficar... Deixa eu mentir pra ver se ele vai deixa eu pegar dizer... essas 5 dicas aqui e ver se é isso mesmo. Não, as dicas, na verdade, não vão servir pra isso, mas eu quero... saber se o guia tá ali mesmo. Então eu pergunto de alguém que já morreu para a entidade como se ela estivesse viva, né? Eu vou falar uma coisa que não é verdade para ver se a entidade vai me desmentir. Isso também não cabe, né? Porque assim, o espírito ali, ele pode até perceber que você tá ali testando ele e ignorar porque, não, se né, você ele for vai aquele espírito rebeldezinho que fica realmente fazendo isso de propósito, tipo... Não, ele vai ignorar, o né? Espírito Porque sabe. eles não estão ali para isso, o né? Espírito sabe. Assim, mas... veja, mas tem uma outra parte, né? Que é a parte mais complicada, que é onde a pessoa, ela tem ali uma entidade que realmente pode não estar incorporada, ou um médium que não tem consciência, e a gente não pode olhar a coisa com, infelizmente, com imaturidade. A gente não pode olhar a coisa com uma inocência, né, cega, pensando assim que, todas as entidades estão incorporadas, todos os médiums estão incorporados. Então, são os dois lados da moeda, né? Nem é para estar ali testando o guia, porque a entidade não está ali para isso, né? Ela não vai se sujeitar a isso. Ela vai olhar para você como uma pessoa ignorante que você é,
né? Ignorante no sentido de ignorar o que a espiritualidade o que eles estão fazendo ali, não no sentido, né? Às vezes até também, né, Paty? Às vezes é ignorante também. mesmo. Às vezes é por ignorância mesmo, né? Mas aí serve as duas situações e a entidade não vai se sujeitar a isso. Ela sabe que você está testando ela e ela não vai ali ficar te alimentando daquilo, porque ela não está ali para fazer show e nem confirmar nada para ninguém. Porém, tem o outro lado da moeda. A gente precisa entender que existem sim pessoas que fingem que estão incorporando. A gente, como eu disse, né? Você ainda deu o exemplo do mais simples. A pessoa está ali colocando o seu achismo, a sua opinião e ali atropelando o guia e colocando ali a situação em risco, porque a gente não sabe exatamente o que a pessoa está falando de verdade, o que ela está vivendo de verdade, isso o guia já sabe. Mas existe a situação onde a pessoa usa do guia para conseguir o que ela quer. Às vezes ela tá... Isso é muito comum. Por exemplo, o guia está falando com a mulher do médium. E aí vai dizer coisas que o médium gostaria de dizer para a mulher, usando do guia para poder ter um peso, para ter, né, aquela história. Isso não muda isso do acontece mundo muito, real, né? né? É verdade. Às vezes na empresa não tem aquela história do gerente que diz que o chefe mandou, que o chefe não está nem sabendo de nada, para poder dar um poder para sua fala. Tem gente que usa da entidade para poder falar o que quer para a mulher, para o marido, para o filho. Infelizmente isso existe. E não dá para a gente olhar com um olhar imaturo, infantil e achar que só existe flores, só existe pessoas que incorporam. E é daí que nasce, né, uma das várias situações que fazem as pessoas duvidarem se estão falando com uma entidade ou não, né? E na verdade, assim, se cada um, né, de nós fizéssemos realmente a nossa parte de levar, o que é levar a sério a espiritualidade? É entender a importância desses espíritos na Terra. Eles precisam de nós aqui para ser ali um meio de comunicação, um veículo, exatamente. Eu acho que é a palavra mais exata, para falar através deles. Agora, existem dois tipos através da gente, na verdade. Né? Perdão, isso mesmo. Agora, existem dois tipos de seres ignorantes, né? Tem aquele ignorante que ele é maldoso, então ele não acredita e ainda desdém e põe à prova. E tem aqueles ignorantes que são imaturos, né, espiritualmente. Eu acho que eu já entrei nessa categoria. Eu te contei a história do meu pai, né? Como foi. Já contou, é verdade. E assim... Não foi necessariamente com um guia, né? Mas tá meio que dentro do que as pessoas fazem, mas foi, né? com uma dirigente. Né? Então foi com uma dirigente espiritual. Ela era a dona da casa na época. Meu pai morreu em meados de... Acho que 2004. Eu devia ter 29 anos. E eu era uma pessoa que ali eu já estudava. Já fazia 4 anos que eu estudava. Olha só, eu já estudava o kardecismo. Eu estudava... Já tinha ido em vários... Já tinha alguns conhecimentos. Já. Em vários terreiros, enfim. Só que eu tinha ainda... E ali, até quando... Um pouco antes do meu pai morrer, eu já tinha tido o contato com a espiritualidade. As minhas entidades já estavam falando comigo, mas eu totalmente ignorando. Eu acho que eu tinha medo e não queria assumir responsabilidades enfim, eu acho que era imaturidade. Eu acho que não sei se eu tenho outra palavra, enfim. Realmente totalmente cética. Só que quando meu pai faleceu, eu senti a presença dele todos os dias comigo. E de uma certa forma, dentro do meu... Mesmo ali na dúvida, eu conversava. Pai, você não pode estar aqui. Você tem o seu momento, você já fez a passagem, você precisa agora seguir. E eu lembro que eu tive um sonho com ele, tipo, na mesma semana que ele faleceu. Eu, pequena, foi muito louco isso, surreal. Eu, pequenininha, com o cabelinho enroladinho que eu tinha e tal, quando era criança, e deitada com ele na posição de um feto. Ele estava deitado também na posição de um feto, e eu estava deitado exatamente do lado dele na posição de um feto. Aí passou 1 ano, e ele com aquela presença, 1 ano. Aí um dia eu tive uma discussão muito feia com a minha mãe era uma pessoa realmente muito difícil. E ela falou algumas coisas pra mim, assim, que me machucou bastante. Eu saí bem mal da casa dela. Muito mal, mas assim, muito mal. Mas mal, assim, não conseguia dirigir. E eu queria entender, de certa forma, se tinha alguma questão espiritual, assim, entre eu e ela. Por que ela não aceitava a filha que tinha e tal, e aquela coisa toda. E eu acabei chorando muito. Parei na casa de uma amiga minha, que hoje é uma amiga nossa, né? Dirigente, de muitos anos. A Sidoca, ela deve ter mais de 40 anos na Umbanda, faz um trabalho lindíssimo na casa dela lá, junto com a filha. Sim. Só que naquela ocasião a Cida não tinha casa, mas ela cultuava a Umbanda, mas ela não tinha um terreiro aberto e não ia. Muitos, exatamente, né? Ela atendia em casa.
Só que eu também não tinha esse contato com ela na parte da Umbanda. Ela era apenas uma amiga, porque eu tinha amizade com a filha dela, que nós fazíamos cursos juntas, né? E eu cheguei um dia em prantos, assim. Eu falei, Cida, eu preciso entender o que que acontece entre eu e minha mãe. Não sei o que acontece, ela fala coisas pesadas e, me machuca muito e tal. Eu não entendo isso desde criança. E a Cida, sem saber o que fazer, era uma segunda-feira isso aí. E aí eu falei assim pra ela, não, Cida, mas hoje eu vim determinada a te pedir um favor. Eu queria te pedir um favor. Eu queria que você me levasse em algum lugar. Em algum lugar que me dissesse alguma coisa. Eu preciso ouvir alguma coisa. Eu preciso ouvir o que que essa mulher tem comigo. Aí a Cida parou. Eu acho que ela enxergou meu sofrimento. Eu tava muito mal. Acho que ali, aquele dia, eu acho que eu joguei toda a minha carga negativa, assim, que eu tinha em cima de mim. Acho que foi jogado, assim, nas minhas costas. Tipo assim, eu acho que eu senti todo o peso de anos, vamos colocar assim. Eu chorava muito, eu tava muito desnorteada. E a Cida falava assim, Paty, você não acredita nessas coisas. Pra que a gente vai mexer com isso? Eu falei, não, Cida, você não entendeu. Eu acho que hoje eu estou naquele limite assim, ó. Eu quero e preciso saber se existe alguma coisa entre eu e minha mãe do passado que tá complicado. Eu lembro que ela ligou pra uma mulher, ela ligou pra duas mulheres. Aí uma das mulheres falou assim, olha, eu não atendo de segunda. A outra eu acho que não atendeu, acho que não tava lá. E essa mulher que disse que não atendia de segunda-feira, até porque ela tinha que fazer todo um ritual pra abrir o jogo, enfim. Aí ela falou que não podia. Aí quando ela desligou o telefone, eu desnorteada. Cida, acha alguém, pense em alguma outra pessoa. É engraçado que ela não falou dela. Ela poderia ter trazido talvez até uma entidade. Mas eu não sei, eu acho que ela pensou assim, a Patrícia é tão cética que eu acho que ela não... Ela precisa da carta ela, mesmo, eu acho que ela... eu penso assim hoje. Eu acho que foi isso. Porque ela poderia ter realmente trazido. Ela trabalha com guias lindíssimos, assim. Mas enfim, o telefone toca em 5 minutos depois. A mulher liga pra ela e fala assim, Cida, traz a moça aqui. Só que, Beth, fiquei com tanto medo. Porque na hora eu vi que eu entrei, a mulher não trabalhava só com banda, ela também trabalhava com quimbanda. Aí na hora que eu vi aquilo no chão, aquela mandala escrito Umbanda e quimbanda, a minha vontade foi de voltar. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu confiei na Cida. Falei, não, eu vou confiar na Cida. Ela não iria me levar num lugar, né? Pelo amor de Deus. Confio muito nela. Quando a mulher me viu, eu não falei nada pra ela, só disse assim. Mas eu duvidava. Olha o nível da minha dúvida. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu tenho um problema com a minha mãe e eu quero entender qual é o problema que eu tenho com ela. Se é reencarnatório, se é dessa, se eu matei essa mulher em outra vida, alguma coisa acontece. Mas, é difícil a nossa relação. Hoje, eu consegui, com muita maturidade, claro, eu convivo muito bem com a minha mãe, exatamente, convivo muito bem com ela, mas foi uma relação muito dolorida, muito difícil pra mim. A mulher olhou pra minha cara e falou assim, qual que é o nome do seu nome completo? Aí eu falei. Ela virou pra mim, olha só como isso aqui vale pra vida. Ela virou pra mim e disse assim, eu vou te dizer uma coisa, pra você entender de uma vez por todas. A mulher falou desse jeito. Primeiro, você tem que cuidar da sua vida, aprender a partir de agora a cuidar de você. E não mais ficar sofrendo por aquilo que você não conseguiu ter, inclusive da sua mãe. Cada um sabe o que faz da vida, e você tem que seguir a sua vida. E eu vou dizer outra coisa pra você. Você não teve nada a ver com a morte do seu pai. Não teve desgosto, não teve tristeza, não teve nada disso. E ela não sabia das brigas que eu tive com a minha mãe e do quantas palavras duras minha mãe falou pra mim aquele dia. E eu fiquei quando ela disse assim, então, existem coisas na vida que a gente não precisa saber. Pra gente poder viver melhor, pra gente poder aprender apenas no amor a perdoar. O que eu pensei na hora? A mulher não quer me dizer nada porque ela não sabe. E eu fui determinada pra saber o que estava acontecendo naquele dia. A famosa São Tomé. Cara, eu fui determinada. Eu tava com a dor. Quem tava ali na frente daquela mulher era a dor. Ali era a dor, era a desilusão, era a tristeza. Era essa pessoa que tava ali. E simplesmente eu virei pra ela e falei assim, olha, eu acho que a senhora não entendeu. É dinheiro o problema? Olha a minha arrogância. Não, porque se é dinheiro, isso aqui tem que pagar? Ela, não é uma questão de pagar. Você não vai pagar nada aqui. O problema é que tem coisas que você não precisa mais saber. Você não precisa saber. Falei, a senhora não entendeu. Eu preciso saber. Eu cheguei num momento da minha vida que eu quero entender. Eu quero entender por que minha mãe é tão ríspida, é tão áspera daquele jeito. Não tem que ter um sentido. Aí, no mesmo momento, veio na minha cabeça o quê? Bom, se ela for mesmo, né, uma umbandista, ou tiver um guia ali, ou se tiver alguém, ela vai saber que meu pai, então, morreu, né? Então, peraí que eu vou perguntar do meu pai. Eu virei pra ele e falei assim, então... Só que essa parte do que meu pai morreu, ela falou depois. Ah, tá. Eu ia perguntar, não, né? ela falou depois. Ela já tinha dito, né?
Não, ela falou depois. Eu adiantei porque eu esqueci dessa parte. Ela virou pra mim e disse assim: qual que é o nome do seu pai? Aí eu falei, o nome dele completo. Beth, ela olhou pra mim, olhou pro buzo, olhou pra baixo, olhou pra mesa. Ela abaixou a cabeça. A mulher começou a passar mal. Aí o que eu pensei? Na hora. Cara, a nossa mente é muito rápida. Pensei assim, bom. Principalmente pra coisa ruim, né? Não, e a maioria, infelizmente, é pra coisa ruim. Triste isso. E eu machucada ali, desconfiada pra caramba, falei, cara, ali, não sei, essa mulher não vai saber me dar a resposta. Ela falou assim, aí ela começou a passar mal. Tipo, quando ela abriu os braços dela, assim, estava totalmente molhado, as axilas. E ela puxava o ar. Quando ela levantou e puxou o ar, ela virou pra mim e falou assim, o seu pai não tá mais entre nós, né? O seu pai não tá mais aqui. Aí eu não tive o que falar, né? Eu ia falar o quê? Falei, não, realmente ele não tá. Ele desencarnou. Aí ela pegou e falou assim, tá, mas ele desencarnou, a morte dele foi do coração, ele chegou no hospital sem ar e lá ele morreu. Foi exatamente, ela descreveu o que aconteceu. Quando ela descreveu, ela fez o que todo mundo quer, né? Exatamente, mas eu vou chegar lá. Exatamente, eu vou chegar aí. Ela fez o que todos nós queremos. Só que na hora que ela falou isso, eu falei, opa, então peraí que a mulher agora não é de brincadeira, não. Aí foi aí que ela falou pra eu cuidar da minha vida. Ela repetiu de novo, você precisa cuidar da sua vida. E depois ela falou da morte do seu pai e os filhos, e você não tem nada a ver com isso. E eu insistindo sobre a minha mãe ainda, olha a dor. Aí ela falou assim, olha, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu estou te falando isso porque o seu pai está aqui. Mas aí eu fui onde? Nos conhecimentos. Naquela época, os estudos diziam o seguinte, que os espíritos, quando desencarnavam, eles tinham um período. Eles não vinham falar com você, eles não tinham essa permissão, até porque eles não estavam ainda preparados para ter essa permissão. Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, caramba, mas eles não estão... Puta, como é que ele veio falar comigo em 1 ano se ele não foi permitido ainda? E fiquei na dúvida. E ela foi falando. Ela falou, olha, ele está dizendo que ele sente muito de ter ido, de ter deixado os filhos, mas que ele ama muito vocês e que você ainda vai passar uma fase assim, assim, assim. Ele foi descrevendo. Beth, eu fiquei tão estarrecida que eu não conseguia nem chorar. Eu só chorei mesmo, assim, que tudo foi ali. As minhas lágrimas de tudo que aconteceu foi embora naquele dia, quando ele virou e falou assim, eu amo muito você, eu preciso ir embora, eu não posso mais ficar. Mas o que eu quero dizer pra você é, e ela relatando, ela dizendo o que ele estava falando, que você precisa seguir sua vida a partir de agora. E pra você realmente cuidar de você. É isso que você tem que fazer. Tanto que aquilo pra mim foi um ato de perdão, mas vamos lá. São todas as entidades que fazem isso, né? São todos os dirigentes espirituais que fazem isso. Eu acho que ali foi uma combinação do merecimento que eu precisava para realmente seguir minha vida. Eu sofria muito. Dele, né? Então, mas é que eu sofria muito. Era uma coisa assim que eu acho que foi... O que ele fez para mim foi assim, olha, eu preciso libertar minha filha de talvez uma possível doença, de uma mágoa que poderia trazer até um câncer, coisas assim. Porque quando você espera, como diz o Caboclo Rompimato me explicando sobre isso, quando você é uma pessoa espera e que você só quer resposta e não quer entender nada, a gente vive nessa dor e vive com essa dor durante muito tempo. Agora, se você tem ali naquele dia o merecimento, então, por alguma razão, você vai ter a resposta. Agora, isso significa que eu já tive outras respostas em outros momentos? Não. A gente reforça aí com a sua história 2 coisas que a gente fala muito aqui, né? Primeiro, que nada é uma coisa só. Segundo, né? Que tudo que a gente fala, a gente traz num conceito de que, a partir do momento que a espiritualidade tem ela liberta pra gente, né? Ela libera algumas coisas, alguns conhecimentos dentro da nossa capacidade Sim. e dentro da nossa necessidade. A gente é, como você diz, né? Uma meia formiga, ou talvez, como eu digo, uma antena da formiga, porque é muita coisa que a gente desconhece, né? Então, assim, é muita arrogância afirmar que um espírito precisa de X tempo para vir. Assim como, inclusive, tem alguns médiums, né, que fazem um trabalho seríssimo e lindíssimo na internet para trazer consciência, para trazer luz, que fazem viagens astrais e dividem seus conhecimentos e tudo mais, que já estão trazendo esse conceito. Por exemplo, antigamente vinha uma história de que, principalmente na nossa religião,
que quem trabalhava, quem tinha a missão de ser médium, era alguém que matou muita gente, agora tinha que se redimir, É né, verdade. ajudando outras pessoas. Isso já caiu por terra. A teoria de que todo mundo que está aqui são espíritos que precisam aprender, que são espíritos que são involuídos, que são espíritos que têm Não, que a gente muita precisa coisa. aprender, nós precisamos Não, mesmo. a gente sempre precisa, mas hoje a gente já sabe que tem espíritos que vêm aqui com evolução, já vêm evoluídos, mas que escolhem estar aqui para acompanhar, para ajudar, talvez até para pessoas. deixar algum legado importante Sim, para o para mundo, viver né? alguma experiência. E por escolha deles, porque o livre-arbítrio está funcionando aqui, está funcionando lá. Então, assim, então muita coisa que se dizia, né, no kardecismo e em outras religiões, hoje já são questionáveis. E é tão legal isso que você está falando, porque isso que aconteceu comigo, por exemplo, que não foi uma entidade, quer dizer, não foi uma entidade, ali houve uma manifestação Foi de um a espírito. mediunidade dela, né? E olha, eu vou dizer mais, tá? Quem diz também que pode ser meu pai? E aí eu não vou entrar numa questão da dúvida, mas pode ser talvez alguma das minhas entidades que, para me ajudar, trouxeram o recado dele. Pode ser. Então tem vários fatores. Tem vários fatores. Mas também, como a gente fala que nada é uma coisa só, e na espiritualidade a gente não tem esse controle de dizer é assim ou é assado, pode até ter sido mesmo ele. E também pode ter sido De repente, ele. para ele poder se libertar e seguir, ele precisava fazer isso por você para poder, né? Também. Ou até mesmo, como você E eu disse, vou- por um merecimento seu. E eu vou dizer, a minha vida foi incrível isso, assim. Mas o meu sofrimento, aquela dor que eu sentia, e até mesmo entender a minha mãe como espírito, e entender que apesar de ser minha mãe e ser uma pessoa muito difícil, e eu enxergar ela hoje como eu enxergo, eu devo a esse dia. Isso é muito importante. Eu devo a né? esse dia. Essa consciência Entendeu? e o valorizar, né, o que você recebeu. Eu devo a esse dia. Então, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tudo bem, ali não era uma entidade, ok? Mas era uma dirigente que tinha ali o seu trabalho, o seu respeito. E você que foi conseguiu, como muita gente chega, né? Com um lado São Tomé. Exatamente, que eu fui como todo mundo, a maioria, né? Sim, e aí é importante a gente chegar no porquê que a gente tem dúvida. A gente tem dúvida por várias questões. A gente tem dúvida porque a gente duvida que exista uma vida após a morte, que seja um espírito mesmo ali. Então, se você não tem contato com energia, se você não se entrega, se você é cético, se você, né, é ateu até... Ou se a entidade não falou o que você quis ouvir. Pode ser também ou não? Também. Mas assim, não ouvir o que a entidade disse que você não quer ouvir não necessariamente está tão ligado, porque a pessoa pode até acreditar. Mas aí, naquele momento, não, depende. A entidade... De repente, ela quer saber de alguma coisa, ela chega na frente da entidade, ela faz algumas perguntas, Sim, como, por verdade. exemplo, às vezes ela chega lá querendo, tipo, peraí, não vou dizer que minha avó morreu. Eu não vou dizer que ela tá aqui comigo todo dia. Vamos ver se a entidade vai falar. Só que aí tem um ponto, né? Se realmente é um guia que tá ali, de fato... ele pode não dizer isso para ela, porque talvez não seja isso o relevante para ela entender que o que está acontecendo com ela seja esse o que ela acha que é. Exatamente. E aí, como não foi exatamente o que ela quis ouvir, então ela fala, bom, aqui não tem espírito nenhum. Sim. E tem as desconfianças, né? Que são, a gente, na verdade, 99,9% das pessoas são São Tomé. Tem poucas pessoas que são crédulas, que acreditam em tudo que se diz, em tudo que se vê, em tudo que dizem para elas. A maioria tem essa desconfiança, esse pezinho atrás, que precisa de elementos para reforçar ali ou a sua tese de que não é, ou para comprovar que é, né? E também tem a falta de conhecimento, né? A gente, às vezes, desconhece como a espiritualidade trabalha. É muito comum, creio que você também vai ter relatos assim, eu já vi como Cambona, eu já vi com as minhas entidades, muita gente chegar querendo saber se fizeram o trabalho para eles, querendo saber se tem alguém traindo, se a mulher está traindo, se o emprego vai dar certo, se o meu projeto vai acontecer, né? Querendo adivinhações. Olha, de verdade, né? De previsões. Verdade. Eu, por tudo que eu vejo das entidades hoje, que eu posso dizer que é quase nada, porque a gente se resume a tanta coisa muda, né? E tem tanto pra gente poder aprender que eu acho que, eu tô aprendendo todos os dias, na verdade. Uma entidade mesmo, ela não vai falar diretamente. Ela vai, cara, eu não sei, ela vai te falar de um jeito. É aquela falta de conhecimento que a gente fala. Mas ela vai te fazer pensar. Ela vai te fazer pensar também. Então, mas o que faz a pessoa ter dúvida que ela tá falando com uma entidade? De repente ela pedir pra entidade trazer uma pessoa pra ela,
ou para a entidade, Ou de seja, não repente, fez o que eu não quis, né? exatamente, fazer ela, trazer um carro para ela, ajudar ela a conseguir a Aliás, não comprar uma fez. casa. E ela não entende, é a falta de conhecimento. O que a entidade está fazendo ali? Qual é o trabalho da entidade ali? Qual é o trabalho da Umbanda para ela? Essa falta de conhecimento do que a Umbanda realmente causa muita confusão e faz muita gente desconfiar que realmente existe uma Isso é entidade. verdade. Porque não deu o que ela quer, né? Porque não vai fazer o que ela quer. E se você não entende como funciona a Umbanda, nós temos um podcast falando sobre a Umbanda, sobre a função da Umbanda, né? Como as entidades trabalham, né? Todo esse processo, porque eu preciso entender. Eu não posso chegar num espaço, seja ele qual for, se eu não sei o que eu posso esperar dali, né? Não adianta eu chegar numa doceria querendo comer salgado. Não adianta eu ir num restaurante japonês querendo comer churrasco, Pizza, né? né? Churrasco de carne. Então, assim, eu preciso entender aonde eu tô indo e o que eu posso esperar daquele espaço. Mas e se atende então, a minha mas aí você viu o que eu expectativa, né? falei? E quando a dor chega é um problema. Porque nós temos uma grande dificuldade, e tá aí a filosofia para nos ensinar isso, que a gente não gosta de pensar. Sim. Então, o que que eu vejo? E nem ter O paciência, que que né? eu penso para você poder ter ali, extrair melhor da entidade e vice-versa? Cara, sabe quando você tem aquela conversa? Aquela conversa de coração aberto, assim, primeiro, né? Eu acho que essa questão energética, ela também conta muito quando você está diante de uma entidade, você sente uma energia ali muito forte, muito diferente. E você percebe que as palavras não são enviesadas do médium, mas é que realmente a entidade, ela tá ali falando. Porque eu vou falar uma coisa para você, a gente traz muito também, muitos relatos né, de mistificação, de trabalhos ruins e tal, mas tem muita casa que faz grandes e excelentes trabalhos. Claro que tem. Tem muita casa que faz trabalho lindo, que faz um trabalho de Sério? amor, um trabalho sério, Sim. que tá ali a entidade falando. Agora, no meio de 300 filhos, vai ter sempre um que vai ser a ovelhinha negra. Isso vai ter. Isso é importante. Só não que pode você ser o falou. contrário, né? Sim. 299 de ovelha negra e só um anjo ali do céu. Aí, E anjo do céu sendo sarcástico, né? No sentido de sim, ninguém lógico. é anjo, mas assim, uma coisa que você falou é importantíssima. Existe muita gente, né, que tem também essa dificuldade de entender, olhar a coisa com frieza. Eu acho que é uma solução para a vida, sabe? Não só para a espiritualidade. Olhar a coisa com frieza faz você olhar a coisa como ela é, sem emoção, sem o seu achismo, sem sua opinião, sem o que os outros dizem, etc. Sem o que você acredita ser, sem o que você aprendeu como seja, e etc. A gente tem, às vezes, casas boas, né? A gente conhece casos assim, a gente tem contato com muitos dirigentes, né? Amigos dirigentes e tudo mais, que a casa trabalha sério, que o dirigente trabalha sério, mas tem um médium, ou às vezes dois, que não está seguindo ali o que foi o que foi combinado, não está seguindo ali a filosofia da casa. acontece. E até que o dirigente perceba e tome uma atitude, né? Se alguém passa com aquela entidade, às vezes condena a casa inteira. E às vezes não é a casa verdade. inteira. Às vezes não é a um casa inteira. médium que, de repente, o dirigente ainda não percebeu ou ninguém chegou para contar e aí, por isso, ainda faz coisas erradas. E essa é uma das coisas que também entra na listinha do porquê a gente tem dúvidas. As mistificações de alguns médiums. Tem médium que não consegue incorporar por N motivos, né? Às vezes por conta da sua conduta, por conta, enfim, de várias situações, e finge que incorporou ali, né? Como a gente também disse, né? A gente tem as pessoas que também têm o perfil de usar, né? Aí não é necessariamente a mistificação, mas é o atropelar o médium, né? O guia, aliás. O guia. Que faz a pessoa usar da entidade. Isso também, infelizmente, acontece com dirigentes, que faz da entidade... usa da entidade para poder dar bronca no médium, para poder mandar o médium fazer o que ele quando quer. na verdade ele mesmo poderia falar e acaba não tendo coragem e se encosta atrás da entidade, né? E isso tudo torna, né, traz aquela dúvida, né? É o guia mesmo? O guia tá falando isso para mim? E às vezes não o é uma dirigente? maldade. Então, acho que é legal a gente entender que nada é uma coisa só. Pode ser que seja uma maldade, e depende do que se fala, pode ser uma maldade, mas às vezes é a falta de... E aí entra as habilidades emocionais e o seu autoconhecimento, que não existe com aquela pessoa, mas que dirige uma casa, mas que não tem a coragem,
né, de falar numa boa aquilo que ele realmente pensa, com medo de perder médiums. Ah, mas eu vou dizer pra você, nessa parte pra mim não tem Não, muita, então, não tem muita tolerância, mas é não. aquela coisa Usou o guia pra alguma coisa concordo, que, né, concordo, não mas importa. Beth, mas às vezes pode ser que, sei lá, a pessoa ela fica num desespero, ela acha que como ela não tem a maldade, é a maneira que ela tem de passar ali a mensagem que ela quer, porque ela não se sente boa, ela não se sente segura, ela não se sente um líder de verdade, então usa a identidade para falar aquilo que de fato ela gostaria, né? E na verdade ela não está usando a identidade, é ela mesma incorporada numa entidade, mistificando ali a entidade. Eu sou meio, né, nessa parte pra mim não tem muita negociação, Não, então, mas olha lá, eu não tô dizendo que a conduta da pessoa esteja correta, mas às vezes que a intenção não é ruim. Ele tenta ajudar os médiuns usando o guia porque ele não se sente confiante. É isso Então, que eu mas quero dizer. são essas pessoas, Não, um amanhã dos ele vai arrumar casos. uma bela bucha pra vida dele, com certeza. Não só isso, né? Que a gente sabe que a entidade se afasta quando começa essa palhaçada. Mas não é só essa questão. A gente também tem a questão de que uma pessoa que ouve, uma pessoa com um pouco de esclarecimento, com um pouco de inteligência, um pouco de raciocínio e reflexão, que sabe que ali não tem uma. Porque, né, vai ouvir nossas dicas aqui do final. E sabe que ali, de repente, não é um guia, começa a desconfiar de todos. Ah, então, Olha o peso disso. isso já aconteceu comigo numa casa, você esqueceu? O dirigente simplesmente gritou uma situação que ele pediu mesmo para que nós fizéssemos, para que eu fizesse ali. Aí ele colocou todo mundo em xeque, com mais de 80 médios na casa, e falou: cara, não é isso não é uma verdade. Ou seja, ele me usou ali como. Não, aquela situação foi o próprio dirigente, ainda vai. Eu tô Tudo falando quando bem. ele usa a entidade. O que serve de exemplo é aquela situação da casa que você frequentou lá, que trabalhava com várias vertentes, aonde o dirigente vinha com a entidade ele falando tava agressivamente. Sim, ele estava, segundo ele, exemplo num serve. caboclo. E ele simplesmente gritou com todo mundo, falou que as pessoas ali não estavam sabendo o que estava fazendo, enfim, falou palavras duras e que a gente sabe que uma entidade não fala assim. E aí, Até a bronca deles é assim, com amor, para um né? médium, isso é importante a gente dizer. Para um médium comum, que está ali dando atendimento ou está falando com um consulente ali alguma coisa, já é grave, né? Essa mistificação ou até mesmo esse atropelar o guia para dizer o que é para a mulher, para o marido, para o amigo e etc. Porque, né, tem um peso, a gente não sabe como a pessoa que está ouvindo, a entidade sabe, né? Como diz nosso amigo, né? Eles estão no mundo da verdade, eles sabem até onde eles podem ir. A gente não. Fora isso, que já é uma falta de respeito enorme com o trabalho de um espírito tão lindo que está ali fazendo um trabalho lindíssimo através de você para ajudar as pessoas, quando é o dirigente, isso tem o triplo de peso, porque a pessoa vai pensar, se o dirigente, né, uma pessoa que tem ali um pouco mais de discernimento, percebe que ali não tem uma entidade, ou que está tendo uma mistificação, ou que seja alguém atropelando o guia, faz isso, como é que ela vai acreditar que ela tá falando com o guia não em vai. qualquer outra situação? E a gente tem que ter cuidado também, porque o espírito sem luz sabe muito bem das coisas também, e ele também pode fazer determinadas adivinhações para dizer que é um guia de luz. Exatamente. Você quer um exemplo disso? Eu trabalhei num terreiro que a mãe de santo, né, que é a dirigente, ela fazia uma vez por mês um trabalho de fazer encaminhamento com os espíritos, obsessores, sofredores e tal. O que ela fazia? Então, ela fechava o terreiro só para isso. Então, ela pegava alguns de nós médiums, eu também fazia esse trabalho. Então, nós não incorporávamos os espíritos. A gente servia ali de canal de ouvir pela intuição, pela audição. Não era necessariamente... Isso é muito Kardec que faz. Não era necessariamente uma incorporação. Então, você tem, por exemplo, eu tinha essa faculdade, né? Essa faculdade mediúnica que a gente não trabalha assim na casa. Porque a gente não segue essa linha kardecista. Tem, né? Sim. Então, como é que funciona isso? O espírito, ele tá aqui, é como se formasse uma fila no astral, e é assim mesmo, tá? E o espírito, ele vai ter a oportunidade dele de falar o que ele quer, o que ele sente para o médium que está do seu lado, falar com esse espírito para ajudar esse espírito a seguir os nossos amigos espirituais lá. E teve um rapaz que ele estava em desenvolvimento. Aí, o espírito chega numa moça, de uma colega nossa médium, e começou a falar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu quero ir embora, eu não aguento mais esse lugar frio, esse lugar gelado, eu não gosto daqui.
Aí, o rapaz tentando ajudar. Não, mas o senhor tem que seguir o seu caminho. Você fez a passagem. Existem caminhos muito bonitos. Existe uma força muito grande. Nós estamos aqui para te ajudar. O espírito vira pro cara e fala assim: quem é você para falar isso? Você se ajuda? Você realmente é uma pessoa que é íntegra? Você realmente faz jus ao seu casamento? Ou você acha que eu não sei que quando você sai daqui, você vai beber, você vai pro bar, que você só tá aqui para parecer bom moço? Isso o espírito falando pro médium. Entregando o médium. Cara, na hora que eu vi aqui, eu estava lá, Beth, não foi ninguém que me contou. E na hora, olha, até me arrepio de estar falando. Foi surreal isso. E depois, conversando com a dirigente, na época, ela conversou comigo. A gente estava falando sobre os espíritos obsessores, eles conhecem a nossa vida. E Também fazem milagres. Podem fazer revelações, contam podem curar, se bobear. Porque eles precisam se fazer presentes, eles precisam que as pessoas acreditem neles para eles poderem continuar trabalhando. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu acredito que a maneira, talvez, com que a gente fala, com que a gente pede, é que talvez poderia ser revisada, melhorada, a gente parar para pensar como a gente pode conversar melhor com esses espíritos. É o conhecimento. Eu acho que a palavra é o conhecimento do trabalho da Umbanda. Por quê? É muito mais fácil. Será que isso ajudaria? Ajudaria bastante, eu acho. Vocês podem comentar aqui com a gente aqui no nosso... Se faz sentido ou não. Nos comentários aí, que a gente depois responde, se vocês acham que faz sentido. Mas eu vou partir de um raciocínio, né? Eu acredito que as pessoas, tendo o conhecimento de como a entidade trabalha, elas não só... Porque a gente ainda tem pessoas que vêm com uma sabedoria interna, ou às vezes estuda mesmo e sabe disso. Não só não pediria coisas que sabe que não é uma coisa que uma entidade vai fazer por ela, como, por exemplo, dizer para ela se o marido está traindo, né? Ou se tem alguém fazendo trabalho para ela, como também entenderia que é mais fácil um egum sem luz, incorporando numa pessoa, um obsessor, incorporando numa pessoa, contar para ela o que ela quer saber do que uma entidade de luz. Porque isso verdade. A gente já falou em outros podcasts aqui. A entidade de luz, ela não vai te falar se a sua mulher, se seu marido está te traindo. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela não é fofoqueira. Né? Ela não tá ali para ficar trazendo nada para você, né? Como se você tivesse ali, como se você fosse uma pessoa que tá ali recebendo os serviços de alguém. Segundo, porque isso não te ajudaria. Isso mexeria com a sua energia. Nossa, a vibração ia pro ralo, porque exatamente. A pessoa ia sair com raiva, se sentindo idiota. E dependendo do nível da pessoa, da evolução do espírito e de várias questões aí, a pessoa poderia sair dali matando alguém. Sair dali cometendo algo muito grave, se matando. Então, a entidade nunca vai colocar ninguém em risco. A entidade, ela vai fazer você pensar, né? Pegando esse gancho seu aí, é mais ou menos assim. É lógico, não é bem isso, tá? Mas é a maneira que a gente... Para trazer aqui, contextualizar, eu acho que é a palavra mais adequada. Ainda que uma entidade sentisse que a pessoa estivesse ali sendo traída, ela mesma vai se entregar, porque ela vai se colocar numa posição tão ruim, tão mal, ela vai estar tão destruída, tão abandonada de si, que o papel da entidade vai ser muito mais fazer esse espírito acordar, se empoderar, ter amor próprio, força para que ela enxergue se realmente a pessoa está traindo ou não. E se quando isso acontecer, ela vai estar tão fortalecida, ela vai estar tão preparada que ela vai tomar as decisões dela. Olha a diferença. Olha a diferença. E vai conseguir fazer uma escolha melhor do que vai fazer com isso. Total, né? total. Porque se você ouve determinadas coisas sem estar preparado, você tem tendência a tomar atitudes que vão ser muito mais prejudiciais. Nossa, total. Então, assim, a entidade, ela dificilmente vai te falar, que nem eu dei o exemplo no começo, né? Você chega lá testando a entidade, mentindo para ela. Ela vai te olhar com muito amor como coitado, né? Essa pessoa que ainda falta muito conhecimento para ela do que eu tô aqui fazendo. Ela não vai se dar o trabalho de te provar que ela tá ali. Ela não tá ali para isso. Não, nem precisa disso. Assim como ela não precisa de defesa, ela não precisa que ninguém fique... Ela não vai ali fazer showzinho para você, fazer uma mágica para aparecer, para materializar alguma coisa para você ver que ela tá ali. Quebrar um copo, fazer um copo voar. Exatamente. Essas coisas que a gente parece que quer, né? O evento. Eles não estão aqui para isso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão te ajudar fazendo você se fortalecer. Para seja o que for que você precise cuidar,
ou se preparar para, você esteja pronto para isso. Então, quando eu entendo como a entidade da Umbanda trabalha, como os seres de luz trabalham, eu tenho maior facilidade. Para fechar ali a nossa lista do porquê nós temos dúvidas, a gente tem as casas que também trabalham de forma não correta, né? Infelizmente, é uma realidade. Graças a Deus, tem muita casa que trabalha de forma certa, mas tem aquelas casas que trabalham com pessoas que já estão ali, provavelmente já sob ação de obsessor, sob ação de espíritos zombeteiros, espíritos que sem começa luz. com equívocos, né? Achando que, enfim. E que por trabalhar dessa forma, também oferecem ali tantas situações que fazem as pessoas duvidar se tem um guia de verdade Agora, na Beth, casa nós e na atraímos vida, isso. né? Nós atraímos isso. Nós. Eu acho que até nessa hora, tudo bem. Isso eu não vou dizer que não existem as vítimas, tá? Não vou dizer que não existem as vítimas, que tem pessoas que aí larga dinheiro nos terreiros, gasta dinheiro horrores, perde a moral, perde... Cara, A noção do certo e errado. a noção do certo e errado. Não vou dizer que não. Mas a gente acaba sendo vítima por uma simples razão. A maneira com que a gente pensa e a maneira com que a gente quer respostas da vida é que a gente atrai lugares assim. Então, se eu vou para um lugar onde aquela verdade está sendo dita para mim não faz sentido, porque eu não quero ouvir aquilo, porque eu não quero tomar uma ação diferente, porque eu não quero fazer com que as coisas sejam diferentes, mas enfim, eu não quero largar aquela pessoa, eu quero que ela fique comigo a qualquer custo. a qualquer custo. Então, uma casa que vai fazer com que ela se direcione, com que ela se mova, com que ela se empodere, com que ela cresça, não vai servir para ela. Sim. E o que acontece? Ela vai rodar, até que ela vai parar exatamente em lugares muitas vezes trevosos. Aí eu E volto. ali ela vai achar que é o lugar da vida dela. Aí eu Só que volto na amanhã minha ela se teoria. decepciona e ela fala, nada presta. Pô, ela esqueceu dos lugares que ela foi, que deu direção, que ajudou e... Não cabia naquele momento. Não Mas cabia aí naquele vai a momento. minha teoria de que é falta de conhecimento. De como funciona a vida, como funciona a espiritualidade. Então como é funciona falta a de, às Umbanda. vezes, querer o conhecimento, né, Beth? Porque tem a falta de conhecimento e tem aquela falta de querer buscar realmente o conhecimento. É que quando a pessoa está na dor, como você já esteve ali naquele momento que você deu de exemplo, realmente ela não tem nem discernimento para saber o que é certo Não, e o que é claro que errado. não, claro que não. E aí, pra gente fechar, vamos lá. E como a gente sabe, né? Se a gente tá falando com uma entidade de verdade. Existe a possibilidade de eu estar na frente de uma pessoa e não de uma entidade? De um médium mistificando ou de um médium atropelando o guia? Agora, tem um Existe. detalhe antes de você ir para as dicas, que a gente não pode desconsiderar. Existem pessoas que, quando elas começam a falar, e se o espírito realmente precisar falar através daquela pessoa, ela não precisa estar incorporada. E aí ela vai sentir toda aquela energia, toda aquela força, toda aquela intuição. Exemplo, eu estou conversando com você aqui e eu sinto que eu tenho que te falar algumas palavras. Às vezes o espírito, ou às vezes até a própria entidade da pessoa, o espírito que acompanha ela, precisa daquele recado. E você às vezes não precisa estar incorporado. Na verdade, como o foco aqui é falar da pessoa saber se Não, o seu não, guia sim, tá mas- incorporado ou não, mas isso até cabe, porque a gente pode fazer o quê? O mesmo filtro, as mesmas dicas serve para quando a pessoa estiver sendo intuída por uma entidade, por um guia, Sim, por um e ser não de luz. necessariamente estar incorporado. Mas aqui a gente está focando principalmente no passe, né? Na pessoa que vai tomar passe e fica com dúvida Com a se tá entidade falando ali na com frente dela. um guia, justamente porque é o que é mais comum, né? E aí, como é que a gente sabe, né? Já que existem sim casos onde você pode não estar com uma entidade na sua frente, ou tá com uma entidade, mas que está tendo o médium ali atropelando a fala e colocando coisas dele ali, sua opinião, sua forma de ver a vida, etc. Primeira coisa, sentir, né? Calma que ainda não são as dicas, não. Mas a gente tem 3 técnicas que ajudam. Sentir. É claro que as pessoas mais céticas e que já chegam cheio de dúvidas têm um pouquinho mais de dificuldade de sentir. Mas se você se permitir, você consegue sentir a energia do guia. Isso acontece porque ela está focada de como ela sente. Então ela fica tão focada no que ela pode sentir que ela não sente. Pode ser, Entendeu? também Não, acontece. O é cérebro surreal, humano mas é verdade isso. O cérebro humano é muito inimigo quando a gente não usa ele a favor, Sim. né? Mas assim, a gente sente o guia.
Eu já ouvi muito das minhas entidades, assim, de assistente, de médiums, que às vezes vinha para tomar um passe, para conversar, para pedir uma ajuda, Isso é enfim. verdade, viu? Que assim, nossa, o seu olhar fica diferente, a voz eu não acho tanto, mas enfim, a sua voz fica diferente, até porque ele usa a mesma corda A vocal. energia. Você sente que tem alguma coisa além daquele médium que tá ali, né? Exatamente. Eu já ouvi de vários cambonos, eu tive, né, nesses anos todos de incorporação, tive vários cambonos. Não, a energia de um é diferente da do outro, essa energia é Você assim, essa percebe, energia é assada. verdade. Então você consegue, se você se permitir, sentir a energia do guia, que inclusive é diferente de um caboclo para de um preto velho, de um preto velho para de uma criança. Cara, e total, assim. total. E também você pode escutar. Por quê? Porque as dicas que eu vou dar aqui, né, a maior parte das dicas que eu vou dar agora, na sequência, assim que eu falar o terceiro item, depende de você escutar. E escutar é diferente de ouvir, tá? Eu posso estar ouvindo, mas não posso não estar escutando. Que na maioria de nós, no automático do dia a dia, a gente mais ouve do que escuta, né? Exatamente. E assim, na gira tem muitos estímulos, né? É o atabaque, é alguém cantando um ponto que de repente você gosta e você já perde o foco, acontece alguma coisa você do com seus problemas lado. internos também é um distrator, né? Às vezes você está Sim. tão focado na sua dor ali que você acaba não prestando atenção no resto. Sim, e às vezes também no próprio espaço, né? Você está vendo alguma coisa que está acontecendo ali do lado, você perde o foco. E você não escuta o que a entidade está te dizendo. E esse é um dos filtros para você saber, né? Até usar as 5 dicas, se eu estou falando com um guia mesmo, eu preciso escutar ele. E para finalizar, dá o direito da dúvida. Por quê? Porque é o que a Paty falou. Às vezes, eu estou falando com um guia e eu estou ali, né, com a minha cabeça longe, não estou tendo as respostas que eu quero e já acho que não é o guia só porque eu não estou ouvindo o que eu quero. Então, o que eu teria que fazer pelo correto? Voltar outras vezes, tomar algumas vezes passe com aquela entidade. Exatamente. E aí eu vou começando, vai ter uma hora que eu vou conseguir perceber. Porque num primeiro momento, às vezes você chega com tanta ânsia e com tantas coisas, com tantas demandas, que você não consegue realmente perceber. Mas é inevitável você indo várias vezes, você perceber ali que existe uma entidade. E às vezes não é de uma frase que você precisa, às vezes é de um abraço, de um acalento, de tirar aquela, como diz o pai Joaquim, desaluviar ali, tirar aqueles Energias, miasmas, né? aquelas energias mais densas, para você poder estar mais leve, para você poder ter mais. Sabe aquela coisa que você passa na vida, que é muito surreal, a perda de um filho, coisas pesadas mesmo, que você fala assim: meu Deus, eu não sei de onde que eu tirei forças para viver isso que eu nunca pensei em viver. Os nossos amigos de luz. Eles estão aqui para nos dar essa força, né? vibrando para que a gente consiga se superar, para a gente consiga discernir. É esse o ponto. Então, é como se você fizesse um tratamento. Você vai a primeira, você vai a segunda, vai entendendo, vai acompanhando. E até o próprio trabalho, né? Porque conforme a entidade, porque também às vezes a gente chega lá tão carregado com tantas coisas depois de tanto tempo, ou dependendo do lugar que você trabalha, né, com tanta coisa, que eles vão fazendo um processo que você vai sentindo gradativamente. É verdade, um banho, uma firmeza. É como remédio. Se você tomar um remédio e parar, ele não vai resolver o seu problema, né? Você vai sentir uma melhora momentânea, ele não vai resolver o seu problema. Você precisa dar uma sequência, que é onde você vai ficando mais leve aí dessas coisas que a gente vai acumulando aí na vida. E com isso a gente consegue ter um discernimento. Com isso a gente consegue ver mais longe. A gente consegue enxergar coisas que a gente não estava enxergando. E às vezes a gente não mantém, né? A gente não mantém isso, né? Eu já presenciei. É triste, né? Porque muita gente vai na Umbanda enquanto vai tá precisando, depois melhora e some. E aí depois volta de novo já com aquela carga maior. Né? Flora, então, eu vim aqui tirar aqueles 5 mais quilos a mais. Errado, né? Que se a gente entendesse que a gente precisa estar prevenindo, né? Se cuidando. A prevenção é tudo. A gente não precisaria depois de uma coisa mais forte, um tratamento mais profundo, nem nada do tipo. Não que você seja obrigada aí toda semana. Mas é engraçado que tem pessoas que têm essa consciência, né? Eu conheço consulentes que passam mais de 30 anos, mais de 20 anos num terreiro que vai toda semana, vai mais que médium, que às vezes falta para ir num casamento, falta para ir viajar. Não falta, mas não deixa. Eu lembro que eu já conversei com esses assistentes, né? E eu falava, nossa, você é mais presente do que muito médium, que às vezes falta para um compromisso ou outro, enfim. Eu não deixo de garantir aqui a minha limpezinha semanal. Então, assim, e é o correto, mas né? é verdade mesmo. Porque você tá o tempo todo acumulando mais. Então, seria o ideal. Claro que a vida às vezes não permite, o trabalho às vezes não permite, a correria às vezes não permite, mas quando tem essa possibilidade... É uma higiene, né? É uma higiene espiritual
espiritual, assim como Você tem não faz- higiene física, higiene mental. Você não faz só de vez em quando, né? Sozinha a gente poderia fazer, até poderia, mas é muito mais trabalhoso, né? A gente conseguir se conectar, conseguir entrar numa força de luz com a espiritualidade de luz para conseguir fazer uma limpeza. Na verdade, a gente até conseguiria se a gente realmente não tivesse tantas forças. Nós estamos passando por um momento na Terra, tá? Porque a galera acha que o negócio está acontecendo lá no Israel, né? Na faixa de Gaza, que nada afeta. Cara, olha só o tanto de desencarnados desde 2019 que iniciou a Covid, em vários pontos de diferentes lugares. Tudo isso afeta. Imagina uma fumacinha no planeta, né? Aquela densidade de tristeza, de angústia, E de chega em desengano. todos os lugares, né? A Terra é um planeta Mas, só, gente, né? eu não sei de onde que as pessoas acham que o negócio está acontecendo lá do outro lado do país, que não afeta aqui. Um vírus começou na China e chegou aqui com muita velocidade, então não tem como, a gente subestima E demais. mesmo que, se Deus quiser, mantenha-se por lá, não que a gente deseje que fique lá, a gente deseja que acabe logo. Que acabe logo. Mas a gente também não quer que isso chegue, né, a tão perto, porque a gente também tem o nosso instinto de preservação. A vibração, né, a energia, os espíritos, eles não têm limites e eles estão Não no tem mesmo limites, espaço. não Então, tem mesmo. afeta a gente de algum jeito? Afeta. Então, às vezes a gente, né, não E aí tá onde nem é a aí. limpeza, porque a gente... E outra, né, gente, com quem a gente trabalha, às vezes com pessoas da nossa própria família, pessoas que a gente ama também pode trazer uma carga negativa para cima de nós. Ixi, Então e essa como, né? união, essa limpeza e esses espíritos vêm exatamente para isso, para nos ajudar, para nos dar esse equilíbrio, para nos dar força e também nos consciência, ensinar né? também aos poucos se cuidando sozinho. Porque na verdade você não aprende a se cuidar sozinho, você aprende a manter. Então você vai mantendo. E que é uma verdade que às vezes pessoas que têm bastante ferramentas que poderiam se cuidar bem não fazem. Acabam não fazendo. Conhecimento, né? Acabam não fazendo porque não tem segurança em si ou porque acha que a sua força não é tão boa quanto daquela entidade. E até isso as entidades ensinam, né? Nos ensinam a dar força, nos dar equilíbrio, nos dar direção. Então, E para terminar então, Paty, vamos lá para 5 dicas, né? então vamos lá. Primeira delas, né? Nós temos aí uma máxima da espiritualidade, não importa qual seja a linha dessa espiritualidade, isso é uma coisa que todos concordam. Kardecistas, umbandistas, candomblecistas e etc. Nós não temos guias que interferem no livre-arbítrio. Então, essa é a primeira dica. Você está conversando com um guia que está mandando você fazer alguma coisa, que está te dando ordens, que está te dando, né, faz isso ou faz aquilo. Essa é boa, hein? Boa. Tirando o banho, essas coisas que é outra situação. Mas assim, mandando você fazer algo, tomar alguma atitude. Se separa dele hoje. O que você tá fazendo com esse homem ainda? Pelo amor de Deus. Acorda pra vida, minha filha. Exato. Ó, você fala assim, olha, tá bom, meu pai. Muito obrigada, eu vou fazer isso, viu? E ó, corre. Exatamente. Por quê? A entidade, ela não interfere no seu livre-arbítrio. Ela pode te aconselhar sobre avaliar seus sentimentos, ela pode te aconselhar numa situação desse exemplo que a Paty deu, né? Para você olhar a coisa de uma maneira mais ampla, ela pode te ajudar a ter seu amor próprio, você sentir que você pode fazer as suas escolhas, mas ela nunca vai dizer para você, se separa, ou sai faz daquele tal emprego coisa. hoje que aquilo lá não é pra você, você tá se prejudicando com isso. Sai que você pode ter certeza que você vai arrumar outro. Exato. Esse tipo de coisa a entidade não fala. Eles não falam. Então, se falou, já, como disse a Paty, corre. Não é uma entidade de luz. No mínimo, na melhor das hipóteses, é o médium ali dando seu achismo. Mas também pode ser um egum sem luz, pode ser um zombeteiro, pode ser um obsessor, enfim. Segunda dica: entidade não fala mal de ninguém. Então, uma entidade falou mal de alguém que está te fazendo mal, alguém que fez alguma coisa contra você, alguém que tá prejudicando. Não é a entidade. Entidade é luz, entidade é amor. Se a entidade falou alguma coisa, por isso que eu falei do escutar, porque você ouvindo a entidade, você sabe se está vindo de uma entidade de luz ou de um ser humano. Por mais luz que o ser humano tenha, por mais espiritualizado que o ser humano tenha, seja, né? Seja, né? Ele não vai ser ali 100% luz, né? Eu, por exemplo, eu me considero espiritualizada porque eu conheci a espiritualidade muito nova. Então, eu tenho uma visão da vida e da espiritualidade e até mesmo da forma de olhar as coisas muito ampla. Mas eu tenho o meu lado humano que de vez em quando eu preciso controlar. Então, por exemplo, É verdade. eu não aceito injustiças.
Eu não aceito as pessoas me fazendo de boba. Então vem aquele senso né, meu Deus do céu, isso não pode É acontecer. uma raiva misturada com fúria, misturada com... Não, com indignação. E é uma indignação que te traz coisas ruins. É uma sensação muito ruim, E aí né? você pensa, né? Um espírito de luz, um espírito, né, que é espiritualizado, uma pessoa espiritualizada, ela vai falar amém, né? Vai dar outra face para bater. Mas assim, na prática, né, na Terra, não é bem assim. Eu sou espiritualizada, mas como diz a Paty, a gente manda ir para aquele lugar. A gente, quando tá, né? A gente tem nossos momentos de altos e baixos e tá tudo bem. E isso a gente consegue perceber numa entidade, né? Quando tem ali a fala de um médium ou é apenas a entidade. A entidade não tem isso. Nós aqui na Terra temos, por mais espiritualidade que a gente possa ter. Esse é um termo muito bacana mesmo. E aí, terceiro item, fala de amor e com amor. Entidade fala de amor e fala com amor. Tudo que uma entidade fala, você vai sentir amor naquilo. Até quando ela está falando de um irmão sem luz, até quando ela está falando de alguém que está fazendo coisas erradas. Eu nunca esqueço, eu tive pessoas que passavam... Eu trabalhei numa região de periferia com atendimento de pessoas que vinham de todo tipo, né? Gente pedindo para cruzar a arma para poder conseguir os seus objetivos, gente que vinha ali tomar seu passe para poder se proteger, para assaltar, para fazer outras coisas. E eu, com o meu lado, né, humano, achava errado até a entidade dar atenção para alguém assim. E a entidade, com todo amor, abraça, dá sua palavra de consciência, como se aquele ser fosse alguém que não fizesse mal para ninguém. Então, a entidade, ela vai sempre agir com amor e sempre vai agir ela vai falar com amor em tudo. Então o exemplo que a Paty deu do dirigente que ela teve aí, de uma casa que ela frequentou, que falou com todo mundo agressivamente na entidade. Uma entidade nunca vai gritar com alguém, uma entidade nunca vai falar agressivamente com alguém, porque a entidade, ela é amor. E detalhe, ela tudo olha que a gente naquele como dia, espírito. né, essa pessoa falou através da entidade, aconteceu tudo ao contrário, assim, ficou, tipo, não era Visível pra que ser não era feito, entidade, não, né? é visível que não era entidade, realmente ficou uma coisa muito, e perdeu muitos médiuns bons, tá? Perdeu muitos médiuns bons. Então, esse é um parâmetro. Começou a falar com agressividade, com grosseria, com rispidez, não é entidade. Entidade, ela entende que a gente é um espírito sem conhecimento, que a gente não tem consciência de muita coisa. Eles olham a gente, na verdade, como crianças. Como criança que ainda precisa aprender muita coisa. Então, eles nunca vão responder pra gente com ódio, com raiva, né? Então, eles são amor, eles falam com amor. Então, esse também é um outro parâmetro. Quarto item, a entidade não te julga. Nenhuma entidade te julga. Ela nunca vai apontar o dedo para você, te acusar de alguma coisa. É como eu disse, eles olham a gente como crianças, que estamos aprendendo ainda a viver, aprendendo a ser mais responsáveis, aprendendo com os nossos erros. Então, ela vai receber a gente com amor. Ela vai ser aquela mãe que vai abrir o braço para uma criança que fez uma birra e vai te acalentar ali, mesmo você não merecendo, porque entidade é amor. E o último, quinta e última dica, a entidade, ela é carinhosa e afetuosa, que aí também vai um pouquinho ali na parte do falar com amor. Entidade agressiva, isso não importa se é Exu, se é Pombogira, tá, gente? Essa cultura de que o Exu e a Pombogira são agressivos, que xinga, que fala. Eles podem até usar algumas expressões mais agressivas, mas você vai sentir amor na fala deles. Você vai sentir o carinho, o agressivo em si, né? Mas é talvez uma palavra um pouquinho mais dura, né? Que você sinta... tem Exu que chama a pessoa por palavreados. Vem cá, seu fulano, né? O pi. Você tá se full porque você sabe o que tá acontecendo com você, né? Sim, mas assim, mesmo com essa forma mais... É como aquela pessoa, né? Nós temos pessoas que são muito gente boa, mas tem aquele jeitão meio ogro, né? De ser... Mas você vê que o coração é bom. Então, esse é o parâmetro. A entidade, ela geralmente ela é carinhosa e quando não é carinhosa, no caso dos Exus e Pombogiras, elas são afetuosas. Mesmo quando ela fala daquele jeito, ela fala com carinho. Sabe aquela pessoa que chama a pessoa, né, de uma forma aparentemente ruim, mas é uma forma carinhosa? É meio que isso. Então, esses são parâmetros que você pode colocar para avaliar se você está falando com um guia de verdade ou se você está falando com um obsessor, com um zombeteiro, com o médium atropelando o guia. Por quê?
Porque essas dicas são infalíveis. Isso eu posso afirmar, eu não costumo, a gente costuma dizer que nada é uma coisa só, a gente costuma dizer que a gente não traz verdades absolutas, mas essas 5 dicas eu vou ter a audácia de dizer para vocês que são garantidas. São mais de 30 anos falando com entidades, já camboneei inúmeras entidades, e assim, posso dizer por observação, entidade de verdade não faz nenhuma dessas coisas aqui. São dicas que você consegue parametrizar se está falando com uma entidade ou não. Não é isso, Paty? É isso aí. Então, chegamos aqui ao nosso fim do podcast. Por favor, curta, compartilhe, comente. O comentário de vocês é muito importante para nós aqui. Ajuda Dê dicas, pedem o YouTube a entregar para mais gente, né? Tem gente que pede pra gente aqui temas, a gente faz. Então, por favor, até pra gente saber se dá pra continuar fazendo esse trabalho, se faz sentido tudo isso. E vamos lá, tamo junto nessa jornada espiritual é isso aqui. Aí. Siga a gente lá no @Templo Jubi Romper no Insta. Exato. E é isso aí. Um axé para todos vocês. Axé, um forte abraço e uma excelente semana.